E aí, tá tudo bem com você? Bom dia, eu sou Wellington Calazans e começa aqui o programa Duplo Expresso, o seu programa de informação, de debate, de todas as segundas até sexta-feira, onde eu, Wellington Calazans, falando ao vivo a partir de Estocolmo, e o Rômulus Maia, falando a partir da Suíça, conversamos com convidados e com a sua participação, obviamente, aqui nesse espaço. Bom dia para todo mundo que chega. Niobe Cunha, nossa comentarista. Bom dia, Camila Govedice, nossa produtora. Bom dia, Beth Garcia. Bom dia para Neck Perger. Bom dia para Irkishiritea. Olha, o seu nome realmente eu não consigo, porque além de ser difícil, passa muito rápido. Thaís Santos, Márcia Falcone, Adonise Meirelles, Sila Coutinho Camargo. Eu vou ter que voltar o nome da mulher para falar direitinho, né? Valquíria Nóbrega. E a Niobe está falando aqui com o logo do Duplo Expresso, Saravá, gente boa e tal. Tem que trocar pelo seu perfil, Niobe. Carlos Krebs, bom dia para Gisele, bom dia para todo mundo que está chegando. Hoje é segunda-feira, dia 15 de janeiro. Olha lá, 15 dias já do novo ano. Bom dia para Érica Soares, bom dia para todo mundo que está chegando. O Rômulus ainda não pintou por aqui para mim, né? Pelo menos eu não estou vendo ainda, mas daqui a pouco ele aparece, ele dá um alô aí, a gente vai ver. Lala Ribeiro, bom dia para Veridiana Carvalho. Agora Rômulo chegou. Olá, Rômulus, bom dia. Bom dia, Wellington Calazans. Bom dia para você que está nos assistindo nessa segunda-feira, 15 de janeiro, né, Wellington? Daí já falei data, já falei dia, já fiz aquela pressão e tal, esperando você chegar. Opa, vamos embora. Ô Rômulus, você sabe que hoje é um dia um pouco mais difícil do pessoal sair da cama, onde muita gente fica lutando mesmo, né? Sempre acha É verdade. Sempre acha que 1 minuto vale 1 hora. Não vale, tem que pular da cama de qualquer jeito. velho truque, né? Ah, vou dormir, mas tanta gente que coloca o despertador para tocar e acaba dormindo de novo, que é uma festa, né? Dia de segunda-feira é Eu mesmo coloco sempre, mas ele já tem aquele 15 minutos que eu boto, eu já conto com esses 15 minutos para ir acordando aos poucos. Pois é, ô Rômulus, ontem o mundo se disse escandalizado porque o Banco Mundial, através de um dos seus diretores de economia, admitiu manipulação nos relatórios referentes ao Chile e que influenciou diretamente nas eleições. E a vaca já foi para o brejo e agora eles estão arrependidos, mas ninguém vai fazer nada para mudar o quê? Uma democracia falsa que está acontecendo no Chile, como em outros países, e que todo mundo finge que é normal, não é? Crime de responsabilidade que não foi crime de Dilma Rousseff, apartamento penhorado na justiça em nome de um credor da OAS, mas Moro condenou Lula por um apartamento que não é dele. A canalice está escancarada, e se não formos nós, Rômulus, nessa chegada aí, nessa resistência contra esse avanço perverso, meu irmão, aí a gente vai só lamentar, porque do jeito que tá, não tá dando não. Não tá dando não. Eu quero saber se os partidos progressistas, aí quem quiser chamar de esquerda, chame, quem quiser chamar de progressista, mas eu chamo hoje, no caso específico do Brasil, de nacionalistas. Porque o que se trata aqui é de entregar o Brasil ao estrangeiro ou permitir que o Brasil seja reconstruído pelos brasileiros. Eu quero saber se esse povo vai deixar Lula ser condenado pelo TRF4 por um crime de um apartamento que não é dele. Se vão ficar só lamentando. Porque a hora de defender Lula, Rômulo, é agora. Depois não adianta querer aparecer como o quinto dedo de Lula. Estou aqui para defender o nosso líder político, querido das massas e tal. Não tem isso. É defender agora. Agora, antes. Hoje, Carmen Lúcia vai estar reunida lá com o Thompson, o racista.
o caçador de nordestinos, como você mesmo revelou aí, historicamente, né? Na árvore da família dele existe uma história, desde a morte do bisavô em Canudos, não é? Deve ser ódio, ele deve ter ódio dos nordestinos lá de Canudos que mataram o bisavô dele. Agora eu vou me vingar desse nordestino, esse Lula, não é? É esse o Thompson que vai julgar Lula. Rômulo, começa aí. É verdade, Wellington. Na verdade, a gente comentou isso aqui na semana passada. Aliás, é um artigo que está com bastante leitura lá no nosso site novo, já duploexpresso.com, revelando que essa família, Thompson Flores, do atual presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, lá em Porto Alegre, é uma família que está conchavada com poder, aquela coisa cartorial, aquela coisa patrimonialista, desde o Império. Desde o Império. Então, o tetravô dele foi presidente chamava na época presidente, Wellington, presidente da província do Rio Grande do Sul. O avô foi nomeado pelo Costa e Silva, que é da linha mais dura do regime militar, quando teve um golpe no regime militar, foi nomeado para o STF. O tio dele foi nomeado prefeito biônico em Porto Alegre durante a ditadura militar. E isso revela, Wellington, é caricato, chega a ser caricato, realmente paradigmático desse modelo da elite brasileira, dessa nobreza de Estado, pode-se dizer assim, de uma classe, um estamento que vai se formando, trocando favores com o poder real, né, que é o poder econômico, para ficar ali e fazer, tornar o aparelho do Estado um realizador das vontades desse poder econômico contra o pobre. Então é isso, o tetravô o trisavô, esse que você se referiu, o trisavô, que é o filho do tetravô, foi para Canudos matar nordestino e morreu lá, inclusive, mas com certeza matou muitas pessoas antes de morrer. Então é uma coisa que algumas pessoas não entenderam, falando, você é lambrosiano, falou que está no DNA. Não, gente, é evidente que é uma metáfora. Ninguém está no DNA ser contra pobre nordestino, mas quer dizer que está no histórico da família. Então, na cultura familiar, aquilo que vai sendo transmitido é uma família de extrema-direita, com valores de extrema-direita desde o século XIX, uma família com interesses identificados com a elite brasileira. Então é isso que a gente vê, Wellington. Ele está aí aliás, sobre isso era um dos temas que eu queria discutir com você, Wellington. Eu não sei a sua opinião, mas eu não gostei, quando eu vi na semana passada, deputados do PT irem se reunir com ele no gabinete dele. Foi revelada a foto, a carta. Eu acho assim, manter entendimentos para organizar a questão da segurança, ok. Mas não precisa de foto, não precisa de publicidade, não precisa... Por que acontece, Wellington? Essa família, como eu falei, o avô dele estava no Supremo Tribunal Federal durante o regime militar. Então, é uma família que é especializada, Wellington. Quando tem ditadura, quando tem golpe, quando tem arbítrio, quando tem violação de direitos humanos, colocar sua toga, ir para o tribunal e falar: as instituições estão funcionando normalmente. Já está no DNA da família, como eu disse. Então, o avô fazer isso e o neto vai fazer isso também. Então, ele vai falar agora. Ele tem um argumento de falar: não, as instituições estão funcionando normalmente. Inclusive, eu recebi deputados do PT aqui, o diálogo, nós tratamos isso tudo de maneira institucional, é um julgamento profissional, sem nenhuma motivação política, blá, blá, blá. Não tinha por que acreditar esse senhor como interlocutor. Por que deputados do PT fizeram isso? Eu realmente fiquei sem entender e acho que foi errado e daqui para frente deve se evitar. Porque é o que você sempre fala aqui, Wellington. Uma coisa é a defesa técnica do Dr. Zanin. Isso deixa ele lá fazendo todos os argumentos, porque mesmo que depois, por motivações políticas, isso não seja aproveitado, é como você sempre fala aqui, a justiça é a nossa ata de resistência. E é a ata para deixar registrado quem se sujou na lama do golpe, mais na frente. Então, a gente, mesmo sabendo que o pessoal fala: mas por que você vai recorrer? Por que você vai mover ação? Porque tem que ficar registrado. A assinatura desse judiciário tem que estar nos atos do golpe. É muito fácil deixar por conta do Temer, por conta do mercado. Não. Eles são os sabujos, eles são os capatazes do mercado financeiro e do golpe político. Então, eles têm que pôr a assinatura deles lá. E a gente vai forçar eles a isso, provocando. Agora, nesse caso específico, eu acho que vai além da questão técnica. Uma coisa é o recurso do Zanin. Outra coisa é representantes políticos
como os deputados do PT, irem lá e acreditarem nele institucionalmente como interlocutor. Achei que foi um grande erro político, Wellington. E você? Pois é, erro político é todo dia, né? Todo dia. A defesa de doutor Zanin não pode ser o ataque nosso, porque tem que ter ataque. Estamos sob guerra, estamos sob ataque, não podemos aqui fingir que as coisas estão funcionando, porque estão funcionando para quem? Não é? Estão funcionando para quem? Então, diante desses absurdos, é que nós precisamos realmente manifestar o nosso repúdio a determinadas iniciativas. Temos que manifestar aqui o nosso repúdio à passividade e a outras coisas que estão dentro dessa linha de trabalho no que seria a defesa de Lula. Defesa de Lula é do doutor Zanin. Ação política é outra coisa. Ação política é outra coisa. Ação política é não concordar com a condenação de Sérgio Moro. É exigir o cancelamento desse julgamento em segunda instância. Um apartamento que está penhorado em nome de outra pessoa não pode condenar Lula como proprietário por propina que não foi provada e que já está admitida no processo, que não existe. Porque a Petrobras já saiu da história desse processo do triplex. Então é tudo irregular. Agora vamos mudar de assunto, porque todas essas notícias que nós estamos falando aqui, elas existem, mas não são publicadas. E aí a gente batizou, eu, Rômulo, Miguel do Rosário, de Ghost News. Ghost News porque são fantasmas, eles assustam, ninguém vê. Mas como o Miguel falou, assim como as bruxas, ninguém vê, mas que elas existem, existem. Não é, Miguel do Rosário? Bom dia! Alô, bom dia. Tudo bem, Miguel? Tudo bem? Maravilha. Tá baixinho o som para você aí? Tô sentindo uma dificuldade. Nem precisava assim do seu vídeo, assim, a sua beleza pela manhã, Miguel, porque é só a sua voz que o público tá recebendo. Hoje ao meio-dia você volta com o cafezinho no almoço, não é isso, Miguel? Wellington, Sim. eu ainda não decidi se eu vou voltar no cafezinho no almoço, porque eu tô terminando aqui alguns projetos. Certo. E eu vou fazer a comunicação ainda aos internautas, tá? Eu ainda não tenho essa decisão ainda não. Pois é, eu estou falando aqui com o Miguel do Rosário, o fundador, editor do blog O Cafezinho, nosso parceiro, que dá a maior força aqui ao programa Duplo Expresso e que vai lançar aqui com a gente uma ideia, né? Uma ideia que foi debatida, discutida entre nós há poucos dias, diante desse falatório em torno de fake news que tenta conferir ao Facebook a patente da verdade, não é? E nós aqui vamos lutar para que todos, inclusive você, e principalmente talvez você, o público, a ajuda do público, esteja engajado na nossa campanha de Ghost News, que é para caçar as notícias fantasmas, essas notícias que não aparecem no Jornal Nacional, mas que incomodam muito mais, que metem muito mais medo. Miguel, fala aí a sua visão sobre essas notícias que são escondidas pelo PIG, principalmente, o Partido da Imprensa Golpista. Então, Wellington, novamente aí bom dia para você, para o Rômulo, para o público. É um prazer aqui estar com vocês. Prazer nosso. Wellington, o Ghost News, hoje em dia, são as notícias mais importantes, as notícias que realmente contam. A gente estava conversando outro dia que o Roberto Marinho, que era um cara muito cínico, ele costumava, pelo menos tem um depoimento dele falando que o que importava não era a notícia que ele dava, era a que ele não dava. Você vê então que o próprio magnata da mídia brasileira, o maior magnata, o fundador aí do maior monopólio de mídia, já entendia a importância da Ghost News. Hoje em dia, com a profusão de informação, com a quantidade muito grande de informações a que a gente tem acesso, a Ghost News se tornou mais importante ainda, porque você tem duas maneiras de você enganar a população, de você manipular a opinião pública.
né? Você pode mentir, né? Você pode manipular descaradamente a informação, você pode distorcer uma notícia, né, sistematicamente, mas você pode também esconder as notícias que importam. E uma maneira de esconder a notícia é você soterrar o internauta de informação inútil, de maneira que ele vai ter a sensação de que está sendo informado, né? Ele vai saber, por exemplo, qual é a cor da cueca de Sérgio Cabral, o que o Maluf comeu no Natal, né? O que o Sérgio Cabral, qual tipo de macarrão que o Sérgio Cabral está comendo na prisão, esse tipo de coisa, mas não vai falar sobre Tacla Duran, não vai falar sobre as fissuras na narrativa da Lava Jato, não vai falar sobre as coisas que importam, né? Não vai fazer uma análise sobre o impacto que teve na economia brasileira, o impacto causado por operações que não tiveram o mínimo de responsabilidade para preservar nenhuma empresa, nenhum emprego e, sobretudo, preservar setores importantes. Então, eu acho que o Ghost News é uma maneira também irônica nossa de combater agora essa estratégia da mídia, que é de um cinismo assustador, que é agora criar um ataque à mídia alternativa através do fake news, que existe fake news, a gente sabe. Só que é um problema marginal, não é um problema importante hoje. Probleminha de alguma notícia falsa. Um problema importante. O problema são as fake news que deflagram guerras. E você lembra muito bem qual é a principal fake news dos últimos 50 anos. Armas de destruição em massa no Iraque. Uhum. Aquilo ali foi o próprio New York Times, foi o centro da mídia profissional americana que produziu aquela fake news com o apoio ali do governo americano e resultou que na destruição de um país inteiro, um dos melhores países aí do Oriente Médio, a morte de mais de 1 milhão de iraquianos. Então, e agora eles querem lançar uma campanha contra a fake news, né? E aqui no Brasil, o próprio o ministro Gilmar Mendes, junto com pessoas da Polícia Federal, falaram até em exército, querem combater a fake news. Exército, Polícia Federal, combatendo fake news. Então tem uma coisa muito estranha sendo construída aí. Então por isso que a gente teve essa ideia de lançar aí um combate ao Ghost News, né? Já que eles estão combatendo o fake news, coisa que a gente sempre fez, né? Na verdade, a blogosfera ela nasce com o objetivo de combater o fake news. Agora vamos combater também o Ghost News, que é aquela notícia que não existe. Que existe, que ninguém vê. É notícia que ninguém vê, mas assusta, porque ela existe, né, Miguel? Exatamente. A gente sabe que existe. Tem gente que acha que... Tem gente que nunca viu, que nem aquele ditado espanhol que a gente estava usando aí, que era eu não creio em bruxas, naquelas hay, las hay. Pois é. Então as pessoas elas podem não acreditar que existem ghost news, mas elas sabem que existem, e estão aí assombrando aí o país. Com certeza. Estamos conversando aqui com Miguel do Rosário, fundador e editor do blog O Cafezinho, nosso colega, que está aqui lançando com a gente a campanha que eu espero que todos os blogs, inclusive, que retransmitem aí a nossa programação, o nosso programa e os nossos posts do cafezinho, do programa e de todos os conteúdos, enfim, ao vivo ou on demand, possam aderir a essa campanha, né? A gente já produziu aí o mascote, tem aí uma disputa, inclusive, eu vou mandar para você, Miguel, talvez até o público também julgando, vamos ver se dá para fazer isso eletronicamente, para que o público discuta qual vai ser o mascote. Já foi criado um pela Camila, o outro pelo Carlos Krebs, que é o nosso comentarista para arquitetura. Já temos aí avatar para colocar na foto do Facebook, já temos
foto de painel de todas as mídias sociais, tudo já foi criado, tá? Agora só falta escolher qual, não é? Para podermos padronizar os caçadores de fake news. Rômulus, conversa com o Miguel agora, Rômulus. Fake não, Wellington, de Ghost News, não pode confundir. Ghost. Fake news é da galera lá do outro lado. Bom dia, Miguel. Aliás, é sobre isso que eu queria perguntar, essa pergunta que eu quero fazer ao Miguel do Rosário, porque a gente sabe que o outro lado está pautando essa história de fake news, aliado os veículos brasileiros, aliados ao Facebook, e essa iniciativa do governo, junto com o Ministério Público Federal, Polícia Federal. Mas o que a gente viu, quando começou essa discussão de fazer uma nova lei da fake news, ou eventos discutindo o que é fake news, patrocinados pelo Facebook, a gente viu o envolvimento de algumas pessoas da blogosfera. Aí eu queria perguntar para o Miguel se ele não acha que a gente deveria procurar um diálogo para a blogosfera, de maneira coordenada, concertada, não embarcar nessa história de fake news, porque isso certamente não vai ser usado em nosso favor e em favor do campo popular e nacionalista. Então, talvez seja importante a gente fazer uma coordenação de todos os veículos para a gente fazer um discurso único, evidentemente, primeiro discutir, ver se todos estão de acordo, mas um discurso de enfrentamento a essa questão da fake news. A gente não pode legitimar essa história de fake news. O que você acha, Miguel? A posição deve ser concertada dos veículos? Essa questão realmente a gente deve não embarcar nessa e deixar muito claramente a contraposição da fake news com a ghost news. E, aliás, só para concluir, eu queria dizer que foi genial. Como o Miguel falou, isso não é novidade, isso é uma coisa antiga. O Roberto Marinho falava isso, mas a questão de dar o selo Ghost News é genial. Eu achei genial, assim, do ponto de vista de estratégia de comunicação. Fala, Miguel. Você ouviu bem, Miguel? Rômulo, ouvi sim, consegui ouvir. Meio baixinho, mas deu para ouvir perfeitamente. Maravilha. A gente já está fazendo isso. Eu já tenho conversado. Desde o início, quando começaram a falar sobre fake news, né? E, sobretudo, quando isso começou a vir para o Brasil através de grandes meios de comunicação, primeiro que a reação nossa, digo assim, minha e de alguns colegas da blogosfera, foi de uma grande risada sarcástica, né? Porque esses veículos pronunciarem a expressão fake news, veículos, por exemplo, que nem a Veja, que noticiou o Boimate, veículos que vêm noticiando mentiras sistematicamente, veículos foram construídos à base de mentiras, né? Então, a gente já está atento a isso, Rômulo. Essa questão da coordenação entre a blogosfera é uma coisa muito orgânica nossa, mas todo mundo já está de olho nisso, porque você tem que analisar o valor de uma notícia também, qual o interesse por trás daquilo, né? Então, se aquele negócio vem da Globo, da Folha, do Estadão, e se você tem uma coordenação aí com elementos que a gente conhece muito bem, tipo Gilmar Mendes, então a gente tem que entender que boa coisa não vem daí, né? Agora, a gente tem que entender, a gente tem que explicar agora ao público, ao grande público, qual é a armação que está sendo feita. Porque, na realidade, o que eles estão armando é muito claro. Eles estão armando para 2018, para eles neutralizarem as redes de informação alternativa e ficar lá a população brasileira se informando exclusivamente pela Globo e seus... Você tem aí no Brasil um monopólio absoluto do ponto de vista ideológico, que é controlado pela Globo, e você tem todos aqueles braços, né, da Globo, que eu considero braços, né, que é a Folha, Estadão, Veja, porque eles funcionam ali todo como um povo, um objetivo único. Então, eu acho que dentro da blogosfera, todo mundo está muito consciente, tem lido alguns posts, que você vê a indignação, colocar o Exército, Polícia Federal, para combater fake news. O que você teria que fazer, que seria interessante para todo mundo, seria lançar uma campanha de esclarecimento, né, para as pessoas se informarem de maneira plural. Inclusive, foi sempre o que a gente sempre falou. A gente nunca falou, não, leiam só o cafezinho, assistam apenas ao Duplo Expresso, só a gente tem a verdade.
A gente nunca teve esse tipo de pretensão, presunção. Que a gente falou que a gente sempre fez campanha é o seguinte, ó, ninguém tem a verdade absoluta. Se informe, sabe? Tenha fontes plurais, né? E quando a gente dá informação na própria blogosfera, a gente, né, sempre procura apresentar lá as provas e tudo. Então, eu acho que na blogosfera a gente está bem consciente desses riscos, né, que oferecidos por essa campanha de fake news, que é falsa, que serve a interesses obscuros, que não são os interesses da verdade, né? Eu estou lendo uma biografia do Brizola, já falei para o Hélio que eu estou fazendo um trabalho de pesquisa sobre o Brizola. É impressionante, o Hélio, Rômulus. É impressionante como a imprensa brasileira ela sempre combateu tudo de bom que esse Brasil já fez. O Brizola, ele fez escolas no Rio Grande do Sul, fez 6.000 escolas no Rio Grande do Sul. Aqui veio para o Rio de Janeiro, reformou milhares de escolas, fez mais de 500 CIEPs, em que o aluno estudava em tempo integral, tinha 4 refeições por dia. Aí, quando é impressionante o combate e o ódio da elite fluminense, né, brasileira, da Globo, ao Brizola, por causa desse tipo de iniciativa. E vão eleger o Moreira Franco, que hoje em dia está no poder aí, que é uma múmia esse cara, tem 100 anos, mas já está aí firme e forte, junto do Temer, coordenando todo o programa de privatização. Esse Moreira Franco, você vê, por exemplo, o pessoal fala em corrupção, mas o maior mal que o Moreira Franco fez foi desmantelar todo o sistema de educação no Rio de Janeiro. Aí ninguém fala do Moreira Franco, o pessoal está falando do Sérgio Cabral, né? Mas Sérgio Cabral, ele é cria da Globo também. Ele é cria do antibrizolismo. Sérgio Cabral, ele é do PSDB. Ele surge como figura política pela direita. Depois ele vai para o centro, faz acordo com o Lula e começa a fazer as obras do Rio de Janeiro. Mas o problema do Rio de Janeiro surge ali quando você desmantela as esperanças da população pobre de ascender socialmente pela educação, através da sabotagem sistemática dos CIEPs, dos programas de Brizola. É outra Ghost News, outra Ghost News, porque a própria população do Fluminense não conhece a história, não conhece essa história legal, não sabe o que o Moreira Franco fez para desmantelar o sistema de educação do Estado. E aí, se soubesse com detalhes, se essa história fosse contada, recontada, explicada, viesse especialistas falar isso na televisão, não aceitaria. As pessoas entenderiam melhor o que significa Moreira Franco coordenando programas de privatização no governo Temer. Não? Então, a gente tem muita Ghost News ainda para denunciar. Com certeza, e vamos trabalhar a partir de agora nisso, Miguel. Eu quero agradecer a você por ter acordado cedo. Eu sei que não é nada fácil, principalmente numa segunda-feira, né? Mas a sua presença aqui para fazer esse lançamento confere aí a credibilidade ainda maior a essa campanha, que, na verdade, é uma paródia ao fake news, porque, como você mesmo colocou, o Carlos Medeiros, inclusive, pediu para perguntar a você aqui, mas eu já vou comentando, que a Veja fez uma matéria sobre fake news que era fake news. Então, isso aí já é a cara de quem hoje aparece, não é? O Gilmar Mendes falar que vai combater fake news é olha, assim, se existe programa de humor hoje, é esse tal de fake news, principalmente por quem está tentando convencer o povo de que combate fake news, não é? Facebook, que um comentário que seja favorável ao campo progressista, ele bloqueia, não aparece na timeline, mesmo quando as pessoas adicionam as notificações, as chamadas dos vídeos ao vivo das nossas páginas, todas elas, do campo progressista. Isso é fake news, não é? Porque você está escondendo a verdade. Se você dá prioridade à mentira, ao ódio que foi promovido em diferentes países para as primaveras árabes, etc., se você divide a sociedade, separa famílias, amigos, etc., por causa de algoritmos que são interessantes ou desinteressantes, você está produzindo fake news todos os dias. Então, Miguel,
Vamos lutar aí, porque o Ghost News assusta muito mais. E ontem o Banco Mundial, Miguel, admitiu que manipulou dados de relatórios lá no Chile e que foram decisivos para que a direita vencesse as eleições. A vaca já foi para o brejo. O Banco Mundial, agora que está bancando o arrependido, vai ganhar. O povo vai sofrer mais ainda lá no Chile, como está sofrendo em outros países. Então não adianta dizer depois que não foi golpe, dizer que o apartamento não era de Lula, dizer isso depois que entrega o pré-sal, depois que fizer tudo, não adianta. Então a hora, Miguel, de lutar é essa. O Ghost News é isso, é dar luz a essas trevas que sustentam a corrupção verdadeira, a injustiça verdadeira. Muito obrigado, Miguel, por ter vindo. Valeu, Ed. Um abraço aí para você, para o Rômulo. Sucesso aí no programa. Obrigado. E quando voltar o cafezinho no almoço, avise para a gente dar aquela força necessária aí e avisar a galera, avisar para geral. Tá bom? Mando ainda hoje para você as marcas aí, para você escolher. Você que vai decidir aí com o público qual vai ser o mascote do Ghost News. Um abração, Miguel. Abraço, Ed. Tchau. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Um abraço. Conversamos aqui com Miguel do Rosário, ele que é o fundador e editor do blog O Cafezinho, esse blog que, sem este blog O Cafezinho, esse programa não teria existido, não teria chegado até onde chegou aqui, com essa audiência que é muito boa e que somos muito gratos, eternamente gratos ao Miguel, e estamos aqui diariamente juntos, não é? Eu tenho o maior prazer de fazer parte do blog também do blog O Cafezinho, esse blog que tem relevantes serviços prestados aos brasileiros deste campo do lado de cá. Né? Rômulus, você já está com o nosso próximo convidado? Ainda não. Posso chamar ele, mas eu tinha combinado 6h40. Você quer que então tá bom, não, chamar agora? Não, então aí a gente tem 5 minutos para conversar um pouco. Né? Eu vou ver qual a plataforma que eu vou colocar para escolher o mascote, para o público escolher com a gente, o mascote do Ghost News. Tá bom? Vamos ver aí. Somos todos caçadores de Ghost News, como está dizendo a Regina Maria Souza. Somos todos nós caçadores de Ghost News. Essas notícias que o PIG esconde, não é? Essas notícias que a Justiça esconde. Essas notícias que a Polícia Federal esconde. Essas notícias que as Forças Armadas escondem. Não é? Por que permitiram a prisão do Almirante Othon? Isso é Ghost News. Todo mundo sabe, mas ninguém publica. Não é? Porque é que Lula não foi ministro de Dilma. Isso é Ghost News. Todo mundo sabe, mas ninguém publica. Ghost News é isso. É aquela coisa que fica na normalidade. Não, faz parte da política. Ah, não é assim mesmo. Não é nada de assim mesmo. Não é nada de assim mesmo. A gente tem que começar a acabar com esse negócio de jeitinho. Jeitinho foi uma expressão criada na ditadura para o conformismo com a malandragem. Tá bom? É isso. Rômulus. Wellington, o Carlos Medeiros, você falou aí que lembrava a matéria da Veja, falando de fake news, a maior produtora de fake news do Brasil, mas não foi só uma matéria não, Wellington, foi matéria de capa, a cara de pau, e é engraçado, para tentar legitimar, se você for olhar, ele fala assim, as maiores vítimas de fake news são Lula, o Temer e Sérgio Moro. Então ele tentou fazer uma coisa assim, imagina, quem mais produziu fake news contra o Lula foi a Veja. E aí a Veja tem a cara de pau de botar na capa a chamadinha dizendo que as maiores vítimas são Lula, Moro e Temer. Fala sério, é uma cara de pau incrível, incrível. Mas a questão é, você está falando aí de Ghost News, temos exemplos históricos, né? O Miguel lembrava dessa frase famosa do Roberto Marinho, dizendo que o importante não era o que ele noticiava, e sim o que ele deixava de noticiar. Mas a gente tem aí a fake news, Ghost News da atualidade. Por exemplo, a questão do Dario Messer com o Moro, a questão do Banestado, a questão da situação prisional do Eduardo Cunha. Está passando batido aí. Inclusive, é casado. Né? Primeiro foi a Ghost News, que eles não noticiaram, e aí depois casa com fake news. Porque aí na virada do ano veio uma série de reportagens, como você falou, falando da ceia, do Natal,
do Eduardo Cunha, do show sertanejo. Isso, eu vou publicar ainda um artigo sobre isso, Wellington, mas sabe que eu conversava com o Rubens, nosso amigo advogado Rubens Francisco, que esteve aqui na sexta-feira com a gente, falando daquela genial peça Me Cuscure, que ele entrou lá no TRF4, pendurando no pescoço dos 3 desembargadores, o fim da Petrobras e o Tacla Duran. Pois é, o Rubens me contava, Wellington, saiu no Globo, na virada do ano, uma matéria falando do suposto foi Natal ou Ano Novo, agora eu não me lembro, mas acho que foi Natal. O suposto evento lá de Natal do Eduardo Cunha na cadeia, e aí dizendo, Wellington, eles falaram que teve show de música de cantores sertanejos lá, e aí falavam que por questão de segurança as celas ficaram fechadas e os internos não puderam assistir nem ter contato com os cantores sertanejos. Aí o Rubens falou, o Rubens conhece tudo de execução penal, de sistema prisional, e falou, isso aí tá na cara. É porque o cara não tava lá. Então, os cantores iam sair, isso aí o pessoal não consegue segurar. Então, chegou lá os cantores sertanejos e ele falou, não, eu fui lá fazer show e não tinha Eduardo Cunha nenhum. Então, vieram com essa história de dizer que foram presos por questão de segurança. Me desculpa, eu nunca vi isso. Inclusive, lá quem viu aquele filme do Carandiru, do Massacre do Carandiru, lembra que tem uma cena reproduzindo coisa real, que era show que a ex-chacrete Rita Cadillac fazia lá. Não era assim, era o palco e os internos dentro, os presidiários em volta, assim, não tem isso. Mas, assim, Carandiru, os caras ficavam soltos no show da Rita Cadillac, que dirá lá na prisão dos Pinhais, que é um centro médico penal. É um centro médico, não é uma prisão de segurança máxima. Não, é um centro médico penitenciário. Então, essa história de que não abriu as celas é, mais uma vez, para mascarar a situação do Eduardo Cunha. Então, vamos publicar mais sobre isso. Eu fiz uma coletânea de todos esses artigos fake que foram lançados aí na virada do ano. Inclusive, tem contradição entre eles, Wellington. Os caras, eles foram falar, mas eles são enrolados. Aí tem gente que está na carceragem da PF, e aí, há meses, eles disseram que estava lá no Centro Médico Penitenciário, que um é nos Pinhais, o outro em Curitiba. Então, assim, é fantástico ficar seguindo nessa questão do Eduardo Cunha, que você pega no contrapé direto o PIG, tentando colar essa narrativa. Aí foi falar da filha do Eduardo Cunha, Wellington, que ela ia sair deputada e falar: o Eduardo Cunha da cadeia vai coordenar todo o tempo. Quem muito quer repetir, que eles querem consolidar a mentira. Então, qualquer oportunidade, por mais tapafúrdia que seja, é um veículo, é um meio para eles colocarem essa questão. O Eduardo Cunha está na cadeia, Eduardo Cunha está na cadeia. Só que ninguém acredita mais nisso, esse questionamento já está aí nas redes sociais, todo mundo sabe dessa situação dele, e a gente vai continuar olhando sobre isso e em breve publicaremos artigo, Wellington. É isso aí. Agora você vai fazer contato com o nosso próximo comentarista do dia e eu vou falando aqui sobre cabeça de bacalhau, enterro de anão, né? E prisão de Eduardo Cunha. É isso. O Carlos Medeiros, mais uma vez vou citar ele, que ele está hoje danado escrevendo, nosso grande colega Carlos Medeiros, que dá uma força danada na divulgação do programa. Ele está querendo uma xícara dessa aqui. Ele parece um pinico, né, Carlos Medeiros? Você parece um aguidá, parece um pinico, grandona, boa pra cacete, de beber um bom café, assim, você sente o aroma e tal, porque o café não é só o sabor, não, hein? E a temperatura, tem que ter o aroma e tal. E aí ela ajuda muito. Então, bom dia para você. Agora o Rômulo está fazendo contato com o nosso próximo comentarista e estou à disposição, Rômulo. Wellington, ele está offline no Skype, então eu vou tentar ligar para o número dele. Vamos ver. Então tá bom. Enquanto o Rômulo está tentando aí fazer o contato, eu quero dizer que você está assistindo Duplo Expresso, o programa de informação, o programa de comentário sobre política, de segunda a sexta, às 6 da manhã, compartilhado em diversas páginas, principalmente no Cafezinho Brasil 247, falando verdades, e Dilma Resistente, botando pilha. Todas as outras páginas, eu não lembro o nome de todas agora, são muitas, mas todas estão aí devidamente homenageadas e agradecidas por mim, pelo Rômulo. Os nomes estão todos fixados na descrição do programa e essa rede, não é, de retransmissão ela aumenta a todo instante. Wellington, tá dando caixa postal, então eu vou insistir aqui, mas não sei se é período de férias, né? Ainda não chegou o carnaval, o pessoal ainda não começou muito. Não sei se o ex-ministro Eugênio Aragão perdeu o horário. Vou insistir aqui mais uma vez. Caiu na caixa postal, vou ligar mais uma vez.
Pois é, vamos acordar o Eugênio. Tem que ter um mega despertador aí em Brasília para acordar o Eugênio Aragão. Se ele não aparecer, será a segunda vez que o despertador dele não funciona. Mas a Camila, que é a nossa produtora aqui, está me dando toque que o nome é Yorkshire, que é uma raça de cachorro, né? Que é amigo do Romulus. Yorkshire Tea, que é chá em inglês. Então tá bom, um abraço para o Yorkshire Tea. Sim. No caso, Wellington, o Yorkshire é um condado. E aí de lá que vem o cachorro, mas também que vem esse chá famoso. Então, na verdade, é porque ele bebe chá direto, ele usa como nome Yorkshire Tea, o chá do condado de York. Ah, certo. Mas é uma raça de cão, não é isso? É o York, chamam York no Brasil, né? O pessoal abrevia, é o York, é um pequenininho. Pois é. Tá bom, é isso aí. Então, sinta-se abraçado. Eu não sou bebedor de chá, então é por isso que eu paguei esse mico aqui. Mas eu tenho uma equipe fantástica que vem até explicando a origem do nome. E eu fico todo emocionado com essa equipe. Então, eu estou falando a partir de Estocolmo. O programa está na expectativa do nosso convidado, que é comentarista fixo do programa, que é o Eugênio Aragão, né? E que está voltando de férias. E pode não ter colocado o despertador para tocar. Enfim, né? Ele tá chamando aqui. Foi terceira vez na caixa postal. Então acho melhor a gente tocar o programa, né, Wellington? Tá tocando o programa e tentando ligar. Uma hora dessas ele acorda, uma hora dessas ele vai lembrar que tem aí o compromisso com a gente e ele entra para conversar com a gente. Até porque não tem que sair tão cedo de casa, porque não tem escola para os filhos e etc, né? Como sempre fica mais difícil, verdade. Então ele pode chegar mais tarde. Você está assistindo Duplo Expresso, programa de informação e comentários sobre política. E esse programa vai ao ar sempre às 6 da manhã, horário de Brasília. Um abraço para todo mundo que assiste, compartilha, curte as páginas. A gente segue agora falando sobre política. Enquanto o Eugênio Aragão não chega, se é que ele vai chegar, né? Ele que mandou a gente anunciar, hein? Atenção. Tudo aqui, só é anunciado depois do ok, né? Enquanto ele não chega, a gente comenta aqui, Rômulo, sobre o tema do Eugênio Aragão, que é o direito do povo votar em Lula. É um assunto, sem dúvida alguma, até o dia 24. Diversos comitês estão sendo formados, foram lançados a partir do sábado. São diversos comitês em todo o Brasil, onde democracia, justiça e o direito do povo votar em Lula são os temas centro do debate. Levar a política para o povo que o PSDB, que a Globo chama de massa fedorenta, o povo que abandonou as últimas eleições por influência direta do monopólio da comunicação social, que jogou todo mundo na vala comum, todo político na vala comum. É esse povo que tem que ser resgatado por mim, por você, por quem está assistindo a gente agora, Rômulus. Porque a política, ela tem que ser um bem comum e não um instrumento de concentração de poder e riqueza, como está acontecendo de forma tão explícita no Brasil. A concentração da riqueza no Brasil é uma coisa vergonhosa. A concentração do poder, sobretudo da comunicação social no Brasil, é algo sem igual no planeta. Então, precisamos buscar trazer de volta o pobre, o miserável, que a filósofa Marilena Chauí, que é também nossa comentarista do programa, na sexta-feira, chamou de subproletariado. Esse povo, relegado a segundo plano, terceiro, quarto planos, abandonado pelo Estado. Estado que corta a Bolsa Família, que corta Ciências Sem Fronteiras, que quer fechar a universidade, mas que dá aumentos, regalias a uma casta
que sustenta um presidente ladrão no poder. Não é? É isso aí. É o Estado sendo usado para a manutenção de uma quadrilha no poder. Temos que combater isso. E o direito do povo votar em Lula, que não é dono de apartamento nenhum, e que o canalíssimo Sérgio Moro, condenou Lula por um apartamento que está penhorado em nome de um credor da OAS pela justiça. Minha gente, nem é para ter julgamento de TRF4. Moro é criminoso. Moro condenou Lula por um apartamento que está penhorado pela justiça a um credor da OAS. Ou seja, tem dono, é outro dono, o cara quer empurrar Lula nessa história, já disse que não tem como provar que foi a partir de Petrobras, só isso tiraria Moro do julgamento. É muito escândalo, é muita cachorrada. Com todo respeito aos cachorros que Rômulo ama, que o Yorkshire até se batizou com o nome de outro. Com todo respeito aos cães, mas é uma cachorrada esse processo, essa condenação de Moro a Lula. Isso é de uma canalice tão grande que eu não estou aqui nem para debater TRF4. Se o TRF4 tivesse vergonha, já teria anulado esta porcaria de condenação contra Lula. Certo? E aí o canalha do juiz do TRF4, diz que não leu, mas é irretocável. Irretocável é a sua canalice. Irretocável é a sua cara de pau. Aí vem aqui gente, não, porque se a gente perder de 2-1, já vai ter direito a poder recorrer. Meu irmão, eu não estou aqui para ficar fazendo arrumadinho, não. Justiça tem que ser justa e ponto final. Que papo é esse? Quer dizer que se eu disser que a Ferrari de Collor é de Rômulus, Collor tem que entregar a Ferrari a Rômulus. É isso aí? Se Rômulus disser que a Rede Globo é minha, eu vou botar o Duplo Expresso substituindo aquela porcaria de Jornal da Globo pela manhã. É isso? É isso que estão fazendo. Se amanhã Moro, esse canalha lesa pátria, disser que você, que hoje está rindo de Lula, é ladrão, você já é ladrão, porque ele patenteou a verdade. O que ele disser é verdade. Moro condenou Lula por um apartamento que está no nome de outra pessoa, penhorado na justiça, minha gente. Moro disse que não pode provar que Lula tem um apartamento que não é dele e que está penhorado na justiça em nome de outra pessoa, que não pode provar que foi a partir da Petrobras. Minha gente, que canalice é essa? É para aceitar isso como normal? 2-1 é um cacete. Ou o TRF4 dá 3-0 favoráveis a Lula, ou é ladrão de consciência igual a Sérgio Moro. Sérgio Moro é um ladrão de consciência. Ladrão de consciência. Está roubando a consciência através da propaganda enganosa do PIG, o partido da imprensa golpista. É por isso que a gente aqui denuncia Ghost News, essa notícia fantasma, que ninguém publica, mas todo mundo sabe que assusta. Rômulus. Wellington, você falou várias coisas muito importantes. A primeira que eu queria destacar, eu acho que esse enquadramento da questão em dizer o direito do povo de votar em Lula é muito bom. Em vez de colocar na dimensão individual, de dizer o direito de Lula de disputar, é muito mais do que isso. É a dimensão coletiva da cidadania, o direito da cidadania que estão tentando caçar de votar em Lula se assim quiser. Eu acho esse enquadramento perfeito. E casado, evidentemente, a defesa do presidente Lula, mas casado com o direito da cidadania de votar nele. É disso que se trata. Não é, eles não querem caçar. Evidentemente, tem um ódio de classe, uma questão individual, a perseguição, o que fizeram com Dona Marisa, o que fazem com os filhos do presidente Lula. Mas a questão é mais grave, é política. E a política coletiva, é a dimensão individual, porque eles sabem, como o senador Roberto Requião sempre coloca aqui, que hoje Lula é o único atalho para o povo e os nacionalistas
voltarem ao poder. Então, eles querem, é isso que eles querem evitar. Não? Mais do que o ódio pessoal, de classe que eles têm ao Lula, por ser uma pessoa que triunfou e que chegou lá, e que vindo de baixo conseguiu fazer um governo melhor do que o príncipe dos sociólogos fez anteriormente a ele. Obviamente tem esse ódio, esse ranço que a gente sente que é uma coisa até quase psicossocial, uma patologia psicossocial da elite brasileira. Mas mais importante do que isso, que eles querem consolidar esse projeto que está aí do golpe. E eles sabem que Lula é o meio mais seguro de parar tudo que está aí e, com o referendo revogatório, desfazer o que foi feito. Você falava, Wellington, eu concordo totalmente com você. Ninguém chega para uma briga se desculpando. Aliás, quem me ensinou isso no primeiro período da faculdade, Wellington, foi o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele falava, não existe defesa apologética. Ou seja, assim, uma defesa que você já chega se desculpando. Não, olha, eu fiz isso aqui mais... Não, você chega batendo, chega dando porrada. E aí depois você vê o resultado. Então você tem que ir com a faca nos dentes. Então não existe politicamente brigar por um 2-1. Entendeu? Não tem. Ou até brigar por um 2-1 contra o Lula, ou até por um 2-1 em favor do Lula. Não. A gente sabe que o Gebran é do time do Sérgio Moro. O Sérgio Moro substituiu ele na vara lá no Paraná e depois os dois fizeram pós-graduação juntos, são parceiros. Mas o correto é lutar pelo 3-0. E aí, nesse ponto, Wellington, queria chamar a sua atenção para algo importante. A gente sabe que o Sérgio Moro é refém do Banestado, também do Banestado, é refém do Dario Messer e, por tabela, da inteligência dos Estados Unidos por tudo que ele fez, ou melhor, que ele deixou de fazer no escândalo do Banestado. Você sabe, Wellington, o Luiz Nassif publicou uma coluna, lembrando esse fim de semana, eu tinha visto já, não sei se foi o DCM que deu primeiro, alguém tinha dado primeiro uma questão, uma notícia que saiu do procurador que atuou no caso do Banestado, Wellington, Celso Três, que ficou revoltado com o que ele viu ali, e ele publicou, ou deu entrevistas à época, dizendo que a senhora Moro, a advogada Rosângela Moro, na época do Banestado, ela ia distribuindo cartãozinho de visita na vara com o telefone do gabinete do Moro. Então, por aí a gente já tem alguma pista de o que pode ter de esqueleto no armário. Vocês estão compreendendo? Ela era advogada, o Sérgio Moro era o juiz que estava julgando, ou melhor, não julgando os casos, e ela ia distribuindo cartões de visita dela como advogada para as pessoas que estavam sendo investigadas ali, e ela colocava como telefone dela o telefone do gabinete. Então, assim, para bom entendedor, meia palavra, o meio telefone basta. Será que é por aí a questão que o Dario Messer conhece, que ele pode falar? Como a gente falou aqui, Wellington, a sua fonte da inteligência diz que 0,8% daqueles quase 140 bilhões de dólares, 140 bilhão de dólares, que o plural só faz acima de 2, não estou errando não, é 1,4 bilhão de dólares, esse valor, 0,8%, foi repassado para os operadores do enterro do Banestado. E o Banestado foi enterrado em várias esferas, Wellington. Precisamos lembrar. Ele foi enterrado numa CPI que não votou o relatório final. Tem o relatório final. Inclusive, já publiquei no site, no Duplo Expresso, tem lá o relatório final. Nesse post do Dario Messer, que viralizou, como eu já falei, ficou sendo o segundo mais lido do meu blog, lá tem o link para o relatório, que eles não votaram. Então, ela foi enterrada na arena política, foi enterrada na arena judicial e policial. Não, a investigação na Polícia Federal foi enterrada, a investigação no Ministério Público foi enterrada, a investigação presidida por Sérgio Moro no Judiciário foi enterrada e foi enterrado na mídia, Wellington, que também deve ter entrado no rateio desse 0,8%, tá? Mais de R$1 bilhão. Então, essa é uma questão importante. Todo esse pessoal entrou e um dinheiro dessa quantidade deixa rastros. Deixa rastros. E quem que é o mestre, o maior ocultador de dinheiro no Brasil? É o Dario Messer. Então, como eu já falei aqui, já coloquei no artigo, outra fonte independente nos relatou que na Odebrecht, logo no início da Lava Jato, na saída, dizia o seguinte: só há uma pessoa que pode implodir Sérgio Moro em 2 tempos e fazer ele parar. Dario Messer. Marcelo Odebrecht falava isso, a cúpula do Odebrecht falava isso, e eles sabem do que eles estão falando, porque o Dario Messer, eles têm vínculos, o Dario Messer operava com eles. Inclusive, querem vender aquela história de Jucabala. Não, Jucabala é o preposto, mas quem
fazia a lavagem, as transferências para o Odebrecht, era o Dario Messer, usando seu empregado, seu preposto, Juca Bala. Mas eles sabem, conhecem o esquema. A Odebrecht também estava no Banestado, então também conhece. Todo mundo estava no Banestado. A Globo estava no Banestado, os irmãos Marinho estavam no Banestado, as outras empresas de comunicação estavam no Banestado, e eles sabem do que estão falando. Então, o Dario Messer, que é um doleiro que fica no Paraguai, tá lá justamente, foi para lá no início da Lava Jato, Wellington, em 2015. Será que ele foi alertado por alguém na operação de que ele deveria sair para não ficar chato? Porque a Lava Jato está toda hora batendo no nome dele. Já teve depoimento de 2 diretores do Odebrecht dizendo é Dario Messer, quem fazia era Dario Messer. Então, como é que o Moro faz condução coercitiva para a cunhada de Vacari, não sei o que e tal, está deixando uma pessoa que já foi implicada diretamente na questão, o maior doleiro do Brasil, que é o Dario Messer. Então, o timing é suspeito. Não sei se ele ficou esperto ou se alguém da operação falou, olha, sai, porque se você ficar aqui, a gente vai ter que te chamar. Que nem tiveram que chamar, né, a mulher do Cunha para dizer, me desculpe, a senhora, uma senhora tão distinta e tal, mas teve que chamar. Teve que chamar o Fernando Henrique como testemunho de Lula. Então, não deixa de ser um constrangimento. Então, será que não avisaram o Dario Messer, olha, vai para o Paraguai, fica lá, que a gente finge que você não está no nosso radar, que você não pode ser extraditado, e fica lá tranquilo. Mas toda essa questão é mais uma Ghost News que não é tratada, né? Mais uma Ghost News que a gente vê aí passando pelo PIG, o PIG não noticia, e que a gente vai continuar atrás. A gente ainda está em contato, né, Wellington? Foi prometido aí documentos dessa estrutura, sabe que eles chamam esquema, Wellington? Esquema de lavagem, o nome bonito que eles falam estrutura financeira, estrutura jurídica. A gente vai trazer aí documentos mais para frente, nos foram prometidos com relação a isso. Então, o Sérgio Moro está implicado nessa questão, e aí a gente falava do TRF4, né, Wellington? Você falava que o certo é lutar pelo 3-0. Eu também acho isso, eu concordo com você. Do nosso lado, a gente chega exigindo 3-0. Mas, realistas, a gente tem que saber, o TRF4, Wellington, também está implicado no enterro do Banestado, porque as apelações foram para o TRF4. Então, esse pessoal ali possivelmente também entrou no rateio do 0,8%. Também tem esqueleto no armário. Dario Messer também sabe disso. E a inteligência americana também sabe. Então, por mais que a gente apele para a consciência, para a vergonha mesmo, que seria para suas biografias, aqui até outro dia eu noticiei que o desembargador Leandro Poulsen recebeu em sala de aula dos seus alunos um dossiê completo de todos os furos que tem na sentença da Lava Jato, todas as omissões, inclusive as revelações do Tácula Duran. Logicamente, ele vai ser constrangido para o resto da vida, porque as pessoas sabem que ele vai estar atropelando o direito, atropelando a ética, por uma motivação política. Aí sempre vai ficar a dúvida. Por quê? Será que foi só a pressão da mídia, dos amigos? Ou será que ele tem algum podre que está sendo usado como chantagem? Sempre vai restar a dúvida, inclusive nos olhos dos seus alunos diante dele. Então, fica isso. A gente sabe que eles são reféns. Será que eles vão se libertar dessa chantagem no dia 24? Não sabemos. Pois é. Rômulus, alguém aí escreveu, não deu para lembrar o nome também, porque são muitas pessoas, eu sou grato, e certamente você também é grato a todas as pessoas que escrevem, comentam, assistem, compartilham, curtem as páginas, acionam as notificações das páginas que transmitem esse programa. Mas alguém escreveu que, Rômulus e Wellington, vocês não vão denunciar na Suécia e na Suíça os absurdos aí de Sérgio Moro contra Lula? Isso aí já está sendo feito. Isso aí já está sendo feito desde antes do golpe, certo? No dia 20, no final agora do mês, né, 28, 29 desse mês de janeiro, vai fazer um ano que o pessoal aqui da Suécia, eu e mais alguns colegas, juntamente com o pessoal da Holanda, da Alemanha, nós reunimos e fizemos um evento em Amsterdã, capital da Holanda, e levamos lá o Dr. Zanin, o Jeffrey Robertson, levamos a doutora Valesca, o Breno Altman, Emi Sader, muita gente boa foi para lá para o encontro, Jean Willis. Sim. Foi nesse evento que eu te conheci, Wellington, vendo os vídeos desse evento que foi maravilhoso, assim, as falas, eu fiquei vendo todo o evento daqui, muito bom. Obrigado, Rômulus. Então, eu fui um dos organizadores desse evento,
E ali eu tentei com o pessoal da Suécia, né, que o pessoal Pedro, o Edgar, o pessoal que luta aqui para cacete, o Marcelo, né? Tem a Jéssica, que agora está um pouco afastada. Enfim, o pessoal muito, muito ativo. E nós já havíamos concluído que o que eles queriam era o roubo do pré-sal, certo? E que Lula seria o entretenimento da resistência. Eles usariam Lula para ocupar Lula e o povo enquanto o pré-sal estava sendo roubado. E é exatamente isso que aconteceu. Lamentavelmente, aquele evento foi invadido por pessoas com aquela bandeira Anula STF, que eu considerava, assim, óbvia demais para ser consolidada, certo? Porque o STF é o golpe, e aí a gente está vendo que isso é verdade, e quem dá o golpe não está passeando no parque, está dando o golpe, quer lhe matar, jamais iria anular coisa alguma. Como não tínhamos poder de mobilização, essa bandeira que é ótima, mas é utópica demais para uma sociedade desarticulada e analfabeta política, temos que trabalhar com a verdade. Então, nós aqui tínhamos concluído que as melhores alternativas eram defesa do pré-sal da Petrobras e defesa de Lula. Mas aí houve uma confusão do cacete e tem o lado bom, né? Eu tomei a iniciativa de, já que não dá para conversar com os militantes, eu vou militar sozinho. Tenho os canais de comunicação e vou abrir todos os dias para falar sobre política, porque pelo menos eu trabalho de alguma maneira plantando sementes. E aí já estava no cafezinho, eu conheci Leonardo Estopa, que veio para o cafezinho também, e agora está no 247. Rômulo Maia, que estava no blog do Nassif, agora está aqui com a gente. Então, tenho minha consciência bastante tranquila em relação a isso, Rômulo. Não sou visionário, não sou adivinho, apesar de ser baiano, né? Baiano vê o futuro, sabe disso, né? Então, um abraço aí, Chico Zé. Acordando cedo, bom dia para você. Então, defesa de Lula não pode ser uma defesa tímida. Lula é uma realidade. E é por isso que domingo, sábado e domingo, esse fim de semana agora, dias 20 e 21, nós vamos ter ações em Frankfurt, nós vamos ter ações em Zurique, no dia 20, certo? Vamos ter no dia 21 em Barcelona, aqui em Estocolmo, o coletivo Edgar já confirmou, autorizado pela polícia e tudo, em Berlim, no dia 21, em Madrid, nós vamos ter na Cidade do México, nós vamos ter em Paris, em vários lugares, nós vamos ter em Nova York, nós vamos ter em Munique, nós vamos ter em Colônia, nós vamos ter em diversas capitais e grandes cidades de diferentes países a denúncia de que Sérgio Moro atribuiu a Lula um crime que nem a mãe dele, se gostasse dele, iria apoiá-lo. Diz que é de Lula um apartamento que está penhorado pela justiça em nome de outra pessoa, um credor da OAS. Nós vamos denunciar isso para o mundo. Um frio do cacete. Se conseguirmos botar 10 pessoas aqui na Suécia, pode ter certeza, valem mais do que 1 milhão na Paulista. Menos 7 graus. Você ir para a rua protestar, minha gente. Eu ontem tirei a luva para falar com Camila rapidamente sobre o banner do caçador de fantasmas, aí, notícias fantasmas, Ghost News. Queimei a ponta dos dedos de frio. Queimei a ponta dos dedos e a bateria do telefone foi a 0 imediatamente. Eu que ando com uma bateria extra no bolso. Então, 10 pessoas aqui em Estocolmo vamos celebrar como se fossem
milhões de pessoas. Tá bom? Romulus. Wellington, isso que você está falando é muito importante, porque reforçar a dimensão internacional da luta é importantíssimo. Porque, como a gente sabe, quando a gente for fazer o referendo revogatório, quando a gente for sentar na mesa para retomar tudo que é nosso, tudo que é do Brasil, dos brasileiros, um dos argumentos que a gente vai levantar é a publicidade internacional. Esses investidores não podem se dizer enganados. Mas eu não sabia. Primeiro que sabiam. E se não soubesse, deveriam saber. Porque o direito internacional não protege quem não faz o seu dever de casa. Então, mesmo que eles aleguem ignorância, eu não sabia que era um golpe, eu não sabia que não era democracia, eu não sabia que era roubo, não sabia que estava recebendo mercadoria roubada, como fala o senador Requião. Não interessa. A pessoa tem que, para ser protegido pelo direito, tanto brasileiro quanto internacional, a pessoa tem que fazer o seu dever de casa. Então, não adianta alegar ignorância, não. Então, é importante sempre reforçar nos veículos estrangeiros e junto com a população aqui essa dimensão, porque isso fortalece o nosso argumento para acabar com essa historinha deles depois de querer vir dizer que não sabiam, que é ignorância, mas que mesmo que fosse, não adiantaria. Wellington, você falava aí do absurdo da sentença do Sérgio Moro. Eu compartilhei ainda há pouco, mais cedo, um texto muito sintético, pequeno, que o professor e procurador aposentado, Afrânio Silva Jardim, que é professor lá da minha faculdade de Direito, da UERJ, publicou, ele que é identificado com a luta, falando, o título é o seguinte, abri errado aqui. Alguns absurdos da condenação do ex-presidente Lula. Então, ali, ele explica de uma forma não muito técnica. Isso é bom para... procurem lá, compartilhem esse texto. Inclusive, tirem do Facebook, mandem para o WhatsApp, porque a gente sabe que o Facebook boicota esse tipo de colocação. Então, vamos fazer viralizar esse texto, porque ele, Wellington, olha que interessante. Ele é uma sumidade no processo penal. Ele era procurador por anos, uma pessoa homenageada. Teve um livro em homenagem a ele, quando ele foi se aposentar, o Afrânio Silva Jardim, e uma das pessoas que escreveu um capítulo foi o Sérgio Moro. Ou pelo menos assinou, né? Não sei se ele escreveu de fato, né? Mas enfim. Foi o Sérgio Moro. E gerou um constrangimento. E depois, na reedição, quando o livro foi reeditado, o Afrânio Silva Jardim pediu para que fosse, como ele faz críticas públicas ao Moro, depois da Lava Jato, com essa questão toda, ele foi cada vez perdendo a ilusão com relação à atuação do Ministério Público dele. Ele é muito crítico, não é só o Moro, não, ele é muito crítico ao DD, Wellington. Ele fala que os DDs destruíram o Ministério Público, pelo qual ele lutou na Constituição para fortalecer a instituição, tudo isso. Ele fala, essa geração aí, como você fala lá dos... Eu não vou falar a palavra que você usa, mas a pessoa ali do condomínio, que ficava sozinho ali, numa masturbação intelectual, ou jogando videogame para ir para Disney e tal, esse pessoal completamente despolitizado, ambicioso demais, que vê muita série americana, vê aquela filme, né? Objection, Your Honor. Então, o cara pensou que ia ser isso. Então, esse pessoal, ele fala, destruiu o Ministério Público. Mas justamente pelo constrangimento dele bater muito no Ministério Público e bater muito no juiz Sérgio Moro, ao longo do tempo, ele veio cada vez mais se convencendo disso. Na reedição do livro, para não ficar constrangido, ele pediu que fosse retirado o capítulo escrito pelo Sérgio Moro. Então, ele é uma pessoa da luta. Inclusive, uma das fotos que está ilustrando a página dele no Facebook é ele com o presidente Lula. Então, recomendo que esse texto, como não está técnico e como ele é uma sumidade, não é uma sumidade, é uma sumidade no processo penal. Esse texto está muito bom para a gente compartilhar cada vez mais. Vejam lá, está no meu perfil no Facebook. Mais tarde eu vou até reproduzir lá no site do Duplo Expresso, porque está muito bom mesmo. Você falava aí, Wellington, também da mãe do Sérgio Moro, que nem ela, até ela deve ter vergonha dessa sentença dele. No fim de semana também a Cleusa Slaviero, que é uma ativista, e compartilhou, e eu compartilhei também, a partir da publicação dela, uma foto e um texto, ela deu print da mãe do Zucoloto, aquele Carlos Zucoloto, que o Moro fala que é o amigo pessoal dele, né? O Moro que não sabe falar português, porque amigo impessoal eu não conheço, todo meu amigo é pessoal. Mas, enfim, ele fala que é um amigo pessoal, que é o padrinho de casamento, alguém com quem ele viaja para Nova York, frequenta os melhores restaurantes. Pois então, a mãe do Zucoloto tem foto dela abraçada com o Sérgio Moro, assim, por trás dele. E aí deram print, ela não preservou a privacidade das publicações dela, ela colocou, discutindo com pessoas em alguns posts, só falando, e aí, como é que vai ter? Ela falou, olha, eu sempre falo com o presidente Lula que vai ter foguetório quando... Não, sempre falo com o Sérgio Moro
que vai ter foguetório quando prenderem o Lula, tal. Eu falo para ele que ele não fala nada, só me responde rindo. Esse é o juiz? Então, assim, mais um anexo lá pro processo aqui na ONU, em Genebra, com relação a isso. Enfim, o círculo dele próximo, se não fosse todos os casos de suspeição desse juiz, ele é parcial. A maneira como ele vem se conduzindo objetivamente no processo mostra uma disparidade, um desequilíbrio entre as partes, mas fora isso, até no aspecto pessoal, por tudo que a gente viu aí, a chefe de gabinete dele fazendo campanha pela prisão do Lula, contra o Lula na internet, a pessoa que coordena a redação, porque o juiz Wellington, ele não escreve tudo não, ele assina, ele coordena, né, o gabinete, mas são os servidores que fazem. Então, a pessoa que é responsável pela coordenação da equipe dele é uma ferrenha militante da extrema-direita e contra o presidente Lula, inclusive muito vocal nas redes sociais. Então, todo o círculo dele ali, a mulher dele advogava para o PSDB, é ligada a políticos do PSDB. Então, completamente, a suspeição dele é clara, inclusive pelo próprio presidente Lula estar processando o Moro e ter feito representações no Conselho Nacional de Justiça. Tudo isso, o conjunto disso mostra como ele não poderia estar fazendo esse julgamento. Mas aí, ademais, fora isso, a gente ainda tem agora o caricato dessa pessoa, essa mãe do Zucoloto, que é uma pessoa ali que está envolvida em fraude fiscal, o filho, o marido, ela, coisas esquisitíssimas. Até a gente entende, né, Wellington? Depois que o filho mandou lá para o Tacla Duran pedindo 5 milhões de dólares por fora, a gente vê aí de onde que deve vir a confusão dela com a Receita Federal. Mas é mais um elemento mostrando o nível caricato do que se chama do sistema de justiça falido do Brasil na pessoa do Sérgio Moro e daquela vara de Curitiba. Fala, Wellington. Olha, a Camila está pedindo para divulgar que também vai haver um evento no Hyde Park em Londres, no dia 21, domingo. Então, você que mora em Londres ou aí na região, né, próximo de Londres, você pode participar desse evento denunciando o abuso de autoridade no Brasil, a injustiça no Brasil, a perseguição a Lula, o lawfare. Aí, Rômulo, você falou das Nações Unidas, que eu acho uma ótima iniciativa do Robertson com o doutor Zanin e doutora Valesca, mas não mudam muita coisa essas iniciativas. Sabe por quê? Porque quando forem julgadas, a vaca já foi para o brejo. Aí vai ser igual a CIA, 50 anos depois, admitindo que apoiou a ditadura militar em 64 e que, enquanto ela estava admitindo que estava como locomotiva do golpe de 64, ela estava atuando para derrubar Dilma e roubar o pré-sal do Brasil. Então não adianta esse tipo de coisa. Meu amigo, assim, a luta é agora. Não adianta depois aparecer como o quinto dedo de Lula. Não adianta. Tem que lutar é agora. Tem que lutar é agora. Sérgio Moro condenou Lula como proprietário de um apartamento que está penhorado na justiça em nome de um credor da OAS. E no processo, Sérgio Moro diz que não há relação com a Petrobras. Primeiro, se não há relação com a Petrobras, não poderia pertencer à Lava Jato. E se o apartamento não é de Lula, Sérgio Moro, vá procurar o que fazer, seu canalha. Certo? Agora ficar aqui lutando pro TRF4, só matar Lula por 2-1, não matar por 2-0. Minha gente, é isso que é lutar? Se isso for lutar, aí eu vou jogar a toalha e vou procurar uma rede, certo? Não de marina, uma rede baiana para deitar e ficar lá assistindo televisão. Rômulus. Wellington, você falava aí dessa questão da penhora. Isso é muito importante, sabe? Muito importante mesmo. Eu acho que todo mundo deve divulgar, ver essa informação aí na semana passada, porque a própria justiça, ela não é um órgão único, mas a gente sabe que tem diversos juízes. Então, em outro processo, um credor da OAS foi pedir lá para executar uma dívida da OAS, a juíza foi fazer o levantamento dos bens. Essa informação já era conhecida, o doutor Zanin levou o processo isso, dizendo, olha, está lá no Registro Geral de Imóveis a propriedade da OAS. Qualquer pessoa que estudou direito, ou até pessoa leiga sabe disso, que inclusive é um dos pontos que o professor Afrânio Silva Jardim levanta no texto dele, que a transmissão de um bem imóvel
se dá com a alteração do registro geral de imóveis. Então, o doutor Zanin foi lá, viu que era da OAS, que tinha, inclusive, uma hipoteca para a Caixa Econômica Federal desse imóvel, e aí, fora essa hipoteca que já tinha para a Caixa Econômica Federal, essa juíza agora, atendendo ao pedido de um credor, que não tem nada a ver com Lula, penhorou esses bens. Ela encontrou 4 imóveis, inclusive esse que alegam que o juiz Sérgio Moro quer fazer crer que é do presidente Lula. Então, assim, é mais um elemento dando uma saída, inclusive, as pessoas falavam isso. O TRF4, aquela turma do TRF4, tem hoje várias saídas honrosas para resolver a situação sem queimar o Sérgio Moro. Eles podem usar essa questão da penhora, eles podem usar a peça amicus curiae do Rubens. Lembra que o Rubens pediu para reabrir a fase de instrução e eles mandarem a rogatória para a Espanha para ouvir o Tacla Duran. Então, eles têm várias diligências que eles poderiam pedir para não exarar o julgamento no dia 24. Evidentemente que o protesto vai ser no dia 24, quer eles venham com essa história de vamos adiar, se a defesa pedir para fazer sustentação oral, vai ficar para outro dia, mas no dia 24, a gente não vai se desarticular. No dia 24, a gente vai mostrar a nossa força lá. E pode ser que depois a gente retome esse protesto, mas o dia 24 já é certo, com personalidades internacionais, chefes de Estado, políticos, o Fórum Social Mundial extraordinário convocado pelo senador Roberto Requião. Então, tudo isso a gente vai estar lá, mas o TRF4 tem aí uma saída honrosa para acabar com isso. Você falava da ONU, Wellington, você está correto. Depois que a vaca vai para o brejo, não adianta muito. Mas isso foi um dos motivos, Wellington, pelo qual eles anteciparam esse julgamento. Porque estava previsto a primeira decisão no processo da ONU para o meio desse ano. Então, imagina a desmoralização com uma decisão internacional do órgão de direitos humanos da ONU, apontando toda a parcialidade, porque o dossiê está completo lá. O advogado estrangeiro, Robertson, do presidente Lula, é muito competente, uma pessoa muito conhecida nessa área. Então, é certo que na ONU Lula vai ganhar. Então, isso seria um argumento fortíssimo, uma humilhação para o Brasil internacionalmente e, mais ainda, aumentando o preço desses desembargadores de assinarem, colocarem os seus nomes nesse crime comum, porque é uma prevaricação, fraude, estão endossando fraudes processuais em série e obstrução da justiça, eles estão entrando nisso, então ficaria mais difícil, aumentaria o preço para eles, a repercussão aumentaria sobremaneira, e com isso a gente vê essa situação, Wellington. Eu acho que eles apelam de todas as maneiras, mais um motivo para isso, não só com a questão do calendário eleitoral, mas também havia essa questão da condenação na ONU. Fala, Wellington. Não, mas é exatamente isso aí. Eu acho que o calendário eleitoral foi o fator primordial, certo? Porque isso é política na prática. O pessoal vendo Lula, os outros políticos, mesmo aqueles que apoiaram o golpe, que estão aí nesse desgoverno Temer, tá? Vendo Lula com mais de 70% de popularidade, né? Ganhando no primeiro turno. Certo? Quando eu falo 70%, eu falo dos votos válidos, não é? Porque essas pesquisas que vêm aí com esses números fajutos, elas ficam maquiando, né? Para não assustar ainda mais. Que a vantagem de Lula sobre os adversários é uma humilhação. Então, como vai vencer aí o calendário eleitoral? Para evitar que todo mundo abandone aí o barco, eles trouxeram isso aí para deixar na dúvida algumas pessoas. Eu acho que é esse o real motivo. Aí é um ghost news, que todo mundo sabe que é isso, mas ninguém divulga. A antecipação do calendário da justiça, mesmo de recesso, julgar Lula em segunda instância por um crime que Lula não cometeu e que já está condenado por um juiz criminoso chamado Sérgio Moro, é um artifício político para impedir uma adesão em massa de várias lideranças políticas de todo o Brasil em torno do nome de Lula como candidato, certo? O que eles vão conseguir, na verdade, é romper pela primeira vez o pacto federativo. Governadores do Nordeste e do Norte não aceitam excluírem Lula da política. Eles devem saber, porque se eu sair daqui, esses caras aí sabem que pode haver um rompimento do pacto federativo. Poderá haver, sim.
Os estados do Nordeste não vão aceitar essa discriminação contra Lula. O povo nordestino, que sempre votou, como eu, que sou nordestino, conheço, estou falando que eu conheço, e porque eu converso muito mais com políticos do Nordeste do que do Sul. Então, sabemos que o sentimento é de revolta no Nordeste. Não vamos aceitar isso de forma assim. O Chico Zé aqui, por exemplo, que é do Rio Grande do Norte, está escrevendo aqui, desobediência civil, que eu continuo debatendo com ele, falando que eu prefiro usar o termo insubordinação civil, porque desobediência sugere que esses caras ainda são líderes de alguma coisa. Eu não estou desobedecendo, eu sou insubordinado, eu me recuso, certo? Eu me recuso a me subordinar a esses caras, certo? Então, eles estão partindo para a briga. Então, eu acho que tem peso a ONU como opinião pública internacional e etc. Tem, sabemos que tem. Agora, é o calendário político. Porque essa coisa da ONU, se a ONU condenar hoje Sérgio Moro pelo que está fazendo contra Lula, aí a Globo mostra apresentadora de jornal nua, com a bunda de fora, ou diz que o William Bonner voltou para Fátima Bernardes, e as pessoas se ocupam com isso. Ninguém vai querer saber, certo? Ou então vão dar outro namorado a Fátima Bernardes, ou sei lá quem, certo? É isso que eles fazem, é o entretenimento. Né? Pauta, aí vamos falar de aborto, vamos falar disso, daquilo, pronto. Aí todo mundo se ocupa. Não é? Aí vamos um bando de idiota, desses MBLs da vida, essas quadrilhinhas que foram formadas para isso, para entretenimento. Aí invadem uma creche e aí vira notícia porque invadiram a creche. Fale sério que eu não discuti isso, certo? Então, eu estou aqui, a gente já vai terminar o programa daqui a pouquinho, mas eu estou aqui dando uma passada, Rômulus, no Brasil 247, que daqui a pouquinho tem o Leonardo Atush. Aí eu vejo, Dallagnol ataca toda a classe política e leva troco de Pimenta. Pimenta é o Paulo Pimenta. Aí veja só o que foi, eu não vou comentar o que o Paulo Pimenta escreveu. Vou comentar, me ater aqui ao que o Dallagnol comentou no Twitter. Dallagnol, para quem não sabe, é o DD, que tem a alcunha no crime de DD, criminoso, que vende delação, segundo Tacla Duran. Certo? Dallagnol é um criminoso que está na justiça, que está abrindo a boca para falar da política. Olha só o que foi que esse imbecil, fanático religioso, falou. Independentemente de partido político, presidentes, governadores, prefeitos e legisladores, em sua quase totalidade, não representam seus eleitores, apenas abusam de seus cargos em busca de benefícios próprios. Olha só o que Dallagnol está falando. Dallagnol, você é um boca de latrina, rapaz. Boca de latrina. Então, já vou antecipando aqui para cocô do dia, para mim, é Dallagnol. Toda vez que ele abre a boca, a justiça fica menor, mais suja. Certo? Dallagnol, meu cocô do dia, falando aqui da classe política. E essa classe jurídica que recebe auxílio moradia para morar na cidade que tem a própria casa. E você, Dallagnol, que comprou casa do Minha Casa Minha Vida, você é o quê? Você que estoura teto de salarial, Dallagnol. Você que dá palestra sem poder, ganha cachê como pagamento do seu roubo. Vendedor de delação descarado. Você é vendedor de delação. Aí, Tacla Duran, a imprensa espanhola, eu estou falando da Europa, posso falar isso, a imprensa espanhola, que é aqui da União Europeia, fala isso. O depoimento de Tacla Duran é reconhecido, certo? Você, Dallagnol, é um criminoso, criminosinho, assim, raso, que vende delação, certo? Você é o cocô do dia. E para você, Rômulus, quem é o cocô do dia? Wellington, vou aproveitar, correr aqui uma coisa que eu ia comentar com vocês, já vai ser o meu cocô do dia. É uma notícia que eu recebi na sexta-feira, um pouco depois do programa, então eu não pude comentar no ar, mas comento aqui hoje. Fontes minhas no mercado financeiro me informam que o mercado está apostando num 3-0 contra o Lula, que não possa haver o tal do recurso dos embargos infringentes. Então, o mercado é o que chama no jargão do mercado comprado. Eles investiram esperando que a bolsa vai subir, que o dólar vai cair, que os juros vão cair,
no dia a perspectiva de juros, né? As apostas futuras para os juros caem no dia 24, como resultado, porque esse julgamento deve ser pela manhã, então já à tarde eles esperam ter esse lucro com isso. Então, o mercado inteiro está apostando um 3-0, não sabemos se eles têm informação de dentro, inclusive os irmãos Marinho, a Globopar, está investindo no 3-0, eles estão comprados. Então, se não for um 3-0, os irmãos Marinho vão perder muito dinheiro. E você sabe, eles têm contato, né? O Merval Pereira com o Sérgio Moro. Isso é um indício de que eles estão muito certos de que será um 3-0. Não sabemos, mas é mais um motivo para a gente torcer contra o 3-0, é saber que eles vão tomar uma tunda financeira aí, os irmãos Marinho. Então, vejam isso, vejam a temeridade dessas pessoas, donos de concessionárias, de uma concessionária pública de comunicação, estão investidos. Até por isso, Wellington, porque eles estão pressionando tantos desembargadores, porque se não foram 3-0, se foram 2-1, eles já vão perder uma grana ferrada. Então tem isso além de tudo. Você vê confundindo, usando um instrumento, uma concessão pública, para fazer o seu ganho privado de especulação no mercado financeiro. Então, meu cocô do dia, Wellington, irmãos Marinho, mais uma vez. Tá bom, então irmãos Marinho e Dedê, o criminoso que está na quadrilha que vende delação, a panela da Lava Jato, tá bom? São cocôs do dia. Esse foi o programa Duplo Expresso, que agora faz uma homenagem a esses cocôs aqui. O que eu fazia no banheiro? Feliz, feliz. Desceram, felizmente, né? Tudo que é ruim acaba. Agora, tudo que é bom também acaba. O programa está acabando agora, Rômulus, mas amanhã volta às 6 da manhã e tem mais. No Brasil 247 com o Leonardo Atush. Você continua falando sobre política. Bom dia, Rômulus, obrigado por hoje. Bom dia a você. Continuem compartilhando, curtindo as páginas. E amanhã a gente volta às 6 da manhã. O Eugênio Aragão, que estava confirmadíssimo, não acordou, mas ele volta essa semana aí certamente. Um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau.